Boa noite, pessoal. Voltando aqui depois do último vídeo, né? Então, no último vídeo, o que eu mostrei para vocês? Eu tinha colocado o meu QGIS, né, o software aqui de processamento, recortar as imagens do mapa bioma, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei esses dados aqui do mapa biomas, deixa eu carregar o primeiro só para mostrar para vocês aqui. Eu havia pego esses raster aqui do mapa biomas, todos eles, certo? Então eu tenho 34 rasters aqui, que eu baixei lá via toolkit do Google Earth Engine do Map Bioma, certo? Fiz o download para 34 anos de dados que ele disponibiliza lá, com a série, uma série histórica de uso e ocupação do solo, certo? Então esse raster aqui da região sul, cada pixel tem um valor e esse valor me dá uma classe de uso e ocupação do solo, beleza? Então o que eu fiz? Peguei esse raster aqui, os 34 no caso, né, só para recapitular, e eu recortei ele baseado nesse arquivo vetorial aqui, ó. Ó, que é o buffer de 5.000 metros, ou seja, um buffer de 5 quilômetros, ao redor das unidades de conservação, certo? Então, desde o começo dessa série de vídeos, o que eu fiz? Eu fiz o download lá dos dados de unidade de conservação, fiz download dos dados do mapa biomas, também fiz download dos dados de nascentes, mas isso eu vou retomar esses dados mais para frente. Como eu comentei com vocês, eu vou fechar essa parte de unidade de conservação. Quando eu fechar ela, deixar redondinha, aí eu vou partir para a parte de nascentes, beleza? Então, o que eu fiz? Eu baixei os dados lá de unidades de conservação, lá do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, peguei todas as unidades de conservação do Brasil, filtrei elas para pegar somente aquelas unidades de conservação que estão contidas na região sul, certo? Isso me deu um resultado de 202 unidades de conservação. Em cima da geometria dessas unidades, eu fiz um buffer, ou seja, eu fiz um buffer de 5.000 metros ao redor dela, para que o tamanho dessa camada vetorial ficasse maior do que a unidade de conservação em si. Isso para evitar que eu tenha problema de recorte no raster, né? Para que eu consiga pegar uma área maior do que o mínimo que eu preciso. E também porque a geometria das unidades de conservação, quando eu fiz o dissolve, que eu mostrei para vocês lá no banco de dados, como fazer utilizando o STUnio, tudo bonitinho, ele vinha com algumas falhas, porque algumas geometrias, quando foram unificadas, ficaram com algumas falhas entre elas, e essas falhas estavam dando problema na hora de recortar o raster. Então o que eu fiz? Fiz esse buffer de 5.000 metros, e aí eu peguei aqueles dados do Map Biomas, os 34 raster de 85 a 2018, e recortei utilizando essa camada vetorial, correto? Então qual que é o resultado? O resultado, pessoal, eu salvei nessa pasta aqui, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, de como eu fiz o processo em batelado, deixei rodando. No vídeo anterior eu não mostrei os resultados, porque ele começou a rodar e ia demorar um tempão, né? Até comentei. Aí no final do processo, o que ele me gerou? Ele me gerou esses 34 arquivos aqui, ó. Olhem aqui, 34 arquivos. Que são os raster recortados a partir do mapa biomas, correto? Então deixa eu desmarcar para vocês, ó. Esse aqui é o resultado. Então eu tenho 34 arquivos semelhantes a esse, um para cada ano. Eu tenho um arquivo para 85, para 86, para 87 e assim sucessivamente. Ou seja, desse arquivo aqui do mapa biomas que pega a região sul toda, ó, desse arquivo aqui, quando eu recortei ele para a unidade de conservação com um buffer de 5.000 metros, que é esse arquivo aqui, ó, buffer, ele me gera um novo raster, ou seja, um raster recortado, que é esse aqui, ó. Correto? Então ele está respeitando o limite do buffer, ó. O que acontece agora? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para reduzir a minha área de trabalho, ou seja, porque qual é o próximo passo agora? Eu vou vetorizar esse resultado, ou seja, esse raster recortado eu vou vetorizar ele. Se eu fizesse processo no raster como um todo, ele ia demorar muito para fazer o processo, ele ia vetorizar áreas que eu não preciso, que são áreas fora desse buffer, ou seja, qualquer área fora do buffer ele ia vetorizar também, e é uma coisa que eu não preciso, então não teria por que onerar a minha máquina ou gastar tempo fazendo esse processo de vetorização, que ele é bem lento, é bem demorado. Então agora eu tenho esse resultado aqui, ó. E vocês podem ver, perceber, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui, ó, que esse resultado reflete, ó, reflete até o resultado embaixo. A cor em si está um pouco diferente por causa da paleta de cores e tudo mais, que aqui vai de 0 a 33, ó, observe aqui de 3 a 33. Mas ó,
ele reflete o mesmo dado que está abaixo dele, que é dessa camada raster aqui. Agora, qual que é o próximo passo? Deixa eu remover isso aqui que eu não vou usar. Eu vou trabalhar esses 34 arquivos aqui que foram resultado do clipe, correto? Do processo de recortar o raster utilizando aquela camada máscara. Ou seja, esses 34 rastros, o que eles me trazem de informação? Me trazem o uso e ocupação, segundo o mapa biomas, correto? Em cima das unidades de conservação, das 202 unidades que eu filtrei para a região sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas além da área da unidade de conservação em si, ele tem uma área, um sobressalente, digamos assim, de 5.000 metros. Ou seja, eu tenho uma área maior até do que eu preciso. Isso para que eu não perca nenhuma borda, nada disso, beleza? Então, qual que é a próxima etapa? Eu vou vetorizar esses 34 arquivos, ou seja, eu vou converter de matriz, de um raster, no caso, para um vetor, ou seja, vai virar um arquivo vetorial. Cada pixel do meu raster vai virar um arquivo vetorial, uma feição de um arquivo vetorial. E depois que eu fizer esse processo de vetorização, eu vou recortar novamente, utilizando aí as áreas de unidade de conservação. Nesse caso, eu não vou usar mais o buffer em si. Eu vou utilizar a unidade de conservação dissolvida, que está lá no meu banco de dados. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu até carregar aqui para mostrar para vocês. Isso aqui eu fiz em algumas etapas anteriores ainda, é só recuperar a série de vídeos que vocês encontram lá. Então, dentro das unidades de conservação, eu tenho esse arquivo aqui, ó. Vetor, unidades de conservação dissolvidos, correto? Esse arquivo aqui, ó, que está no meu banco de dados, o que ele traz para mim? Ele traz as 202 unidades de conservação na região sul do Brasil, unificadas e dissolvidas, ou seja, eu tenho aquelas 202 unidades de conservação que eu filtrei a partir dos dados de unidades de conservação federal, municipal e estadual. Eu fiz um filtro para pegar somente aquelas dentro da região sul, e esse filtro, depois de fazer a unificação de todas as unidades de conservação, me gerou esse arquivo aqui. Em cima desse arquivo, o que eu fiz? Eu fiz esse buffer de 5.000 metros. Ou seja, eu tinha esse arquivo original aqui, fiz um buffer de 5.000 metros em cima dele, e com o buffer eu recortei o rastro. E eu tenho esse resultado. Agora, o que eu vou fazer? Vou converter esse raster aqui para vetor, e daí o resultado desse recorte, dessa vetorização, perdão, eu vou recortar utilizando essa camada aqui. Porque daí o que acontece? Como eu vou estar trabalhando daí com vetor, o vetor, a hora que eu realizar o recorte, ele vai respeitar exatamente o contorno das unidades de conservação, que é o que eu quero. Eu estou assumindo que o dado do mapa biomas é correto na parte de classificação de uso e ocupação do solo, ou seja, por mais que eu tenha uma borda de pixels aqui, quando eu trabalho com raster, eu estou assumindo que aquele pixel ali traz uma informação verdadeira de uso e ocupação, ou seja, depois de vetorizar, converter aqueles pixels desse raster aqui, ó, depois que eu converter esses pixels para vetor e recortar utilizando a camada aqui de unidade de conservação, depois que eu fizer esse processo, o que eu estou assumindo? Que esses pixels aqui, ó, por mais que estejam na borda, ó, que nem aqui, você pode ver que tem uma borda aqui, ó. Ele pega bem no meio de um pixel aqui. A hora que eu converter esse pixel para vetor, e eu recortar utilizando essa camada aqui de unidade de conservação, ele vai seguir exatamente esse contorno, que é o que eu quero, beleza? Esperar ele renderizar aqui. Aqui ele tá, achei que ele estava sem valor aqui, pessoal, mas é impressão minha por causa da paleta, ó. Se eu seleciono e clico aqui, ó, com o identificador de feições, ó, ele aponta aqui para mim valor 33, ou seja, essa região aqui tem uma classificação. É porque dá a impressão que não tem, né, mas aqui o 33 está como branco aqui, ó, por isso que ele está branco. Então tá tudo certo. Agora, então são duas etapas que eu vou fazer, correto? Eu vou pegar esses arquivos que eu recortei a partir das unidades de conservação com buffer de 5.000 metros, correto? Lembrando que o sistema de referência de coordenada é 4326 WGA74. Mas, no meu banco, esse arquivo aqui, ó, ele está em Sirgas 2000. Ó, 4674 Sirgas 2000.
Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo aqui em 4326, correto? Para manter o mesmo sistema de referência de coordenadas dos meus arquivos raster. Então, o formato que eu vou salvar é GeoPackage, aqui mesmo, o nome do arquivo. Eu vou salvar na mesma pasta aqui dentro, ó, junto com o buffer e tal. Só que eu vou colocar o nome do arquivo, vetor UCS dissolvidas. E vou colocar só para eu não confundir aqui, 4326. Ou seja, no meu banco, esse arquivo está em 4674, que é Sirgas 2000 coordenada geográfica. E eu estou salvando ele com o mesmo nome aqui, mas um lembrete para dizer que agora o sistema de referência de coordenadas nesse arquivo que eu vou salvar é 4326. Vou salvar aqui e eu tenho que lembrar de mudar aqui, ó. Esse aqui é o sistema de referência do arquivo fonte, eu tenho que mudar para 4326. Que nesse caso é o mesmo do meu projeto. 4326, adicionar arquivo salvo ao mapa, ok. Aguardo o processo, fechou. Posso remover esse aqui. Eu tenho o mesmo arquivo, as mesmas feições, as mesmas camadas vetoriais que eu tinha no arquivo que veio do meu banco, só que agora o sistema de referência de coordenada dele, ó, é 4326, que é o mesmo dos meus arquivos raster aqui, 4326. Lembrando, pessoal, que quando você for fazer um geoprocesso entre arquivos, é importante estar sempre no mesmo sistema de referência de coordenadas, beleza? Então por isso que eu fiz esse trabalho de reprojetar o meu dado. Eu trouxe do banco em 4674, Sirgas 2000, que é o padrão do meu banco que eu estou trabalhando. Então, para eu conseguir trabalhar com esses dados que vieram oriundos lá do mapa biomas, que vierem em 4326, eu estou tendo que reprojetar todos eles para 4326 também, beleza? Isso aqui eu vou remover. Na realidade, eu vou remover... deixar esses dois aqui só para exemplo, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse arquivo raster aqui, fazer um processo de vetorização nele, que esse processo de vetorização eu faço com a ferramenta Polygonais. Essa ferramenta aqui, ó. O que ela faz? Ela vai pegar esse arquivo raster aqui e vai poligonizar ele, ou seja, vai vetorizar. Ele vai transformar o arquivo de uma imagem, de um raster, de uma matriz, vai converter ele para um vetor, como se fosse uma geometria semelhante a essa aqui. Então, o que eu faço primeiro? Eu poligonizo todos aqueles 34 arquivos recortados que estão nessa pasta aqui. E depois que eu poligonizar eles, ou seja, que eu vetorizar eles, eu vou recortar utilizando essa camada aqui de referência. Beleza? Então o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou só criar uma nova pasta aqui, só para manter meu controle. New. Folder aqui. Map biomas, correto. Raster. Recortado. Vetorizado. Aqui. Ou seja, o dado fonte é esse, que são esses rasters recortados a partir do buffer de 5.000 metros. E o que eu quero fazer? Eu quero gerar o arquivo vetorizado, mas recortado para essa feição. Então eu poderia fazer da seguinte forma: executar esse processo em batelada, ter todos os arquivos vetorizados, correto? E depois eu poderia fazer o processo de clip novamente, só que de vetor com vetor, que seria esse aqui, ó, recortar o vetor pela camada de máscara. Só que nesse caso, pessoal, note que eu deveria fazer dois processos. Primeiro, fazer uma conversão de raster para vetor em batelada, para eu converter os 34 arquivos de uma vez só, né, que são esses 34 arquivos aqui. Eu poderia converter eles para vetor em batelada, semelhante ao que eu fiz no vídeo anterior, com o clip. E depois que eu tivesse os resultados, eu poderia rodar um outro processo, que é esse aqui, também em batelada. Só que acontece, eu vou aproveitar esse momento para criar, mesmo que seja um modelo bem simples, mas eu vou aproveitar essa necessidade de rodar dois processos em sequência, vetorizar e recortar o vetor, para mostrar para vocês o uso dessa ferramenta aqui, ó, que é um modelo no meu QGIS, beleza? Eu vou criar um projeto novo aqui, descartar tudo, só para deixar o meu QGIS limpo aqui. E eu vou agora só fechar aqui para mostrar para vocês. Iniciei meu QGIS, digamos, ele está limpo aqui, e eu quero habilitar a caixa de ferramentas. Clica aqui, botão direito, caixa de ferramentas. E aqui, pessoal, em cima, lembrando que eu estou na versão 3.10, tem essa engrenagemzinha aqui, esse conjunto de engrenagens. Quando você clicar nele, o que que é? Ele é um modelador do QGIS. Antigamente era chamado de modelador,
E ele ficava aqui nesse menu, né? Nas versões mais atuais do QGIS ele foi incorporado aqui em cima, ó. E daí você clica aqui, criar novo modelo. O que é esse modelador, pessoal? Ele permite que eu execute vários processos em sequência, ou seja, eu crio um modelo, um fluxograma de execução de processos. Ou seja, eu dou os meus inputs. O que eu vou dar de input nesse caso? Um arquivo raster, que são esses arquivos aqui, certo? E em cima desse arquivo raster, o que eu vou fazer? Processo 1, vetorizar esse arquivo. E processo 2, recortar ele utilizando uma camada máscara, que é essa camada aqui. Ou seja, no meu modelo eu vou dar dois inputs. Um arquivo raster, que é um desses arquivos aqui, e um arquivo vetor, que é esse arquivo aqui. Eu dou dois inputs. E nesses dois inputs eu faço dois processos. O primeiro de poligonização e o segundo de recortar o vetor, certo? Então só para deixar mais claro aqui para vocês. Abri meu modelador aqui no QGIS. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, colocar um nome para o meu modelo, certo? O nome que eu vou colocar é vetorizar e recortar. E o grupo que eu vou colocar nesse caso é Map Biomas UCS. Beleza, pessoal? Então eu estou começando a formatar o meu modelo. Agora que eu dei um nome e um grupo, eu posso salvar ele. Obrigatoriamente, antes de salvar, pessoal, você tem que dar um nome e colocar num grupo. Se você não fizer isso, ele vai pedir, ó, por favor, crie um nome e um grupo, senão eu não consigo salvar. Clique em salvar aqui. Eu vou salvar dentro dessa pasta aqui da série 4, ó, dentro de arquivos processamento. Eu vou colocar o nome aqui, ó, vetorizar e recortar. Save. Então o modelo foi salvo. Só que o meu modelo ele está branco, eu não tenho nenhuma ação, não tenho nada. Então o que eu preciso fazer? Colocar os meus inputs. Quais são os meus inputs? O primeiro dele é uma camada raster. Notem aqui embaixo, pessoal, que ele tem dois menus aqui, ó. O primeiro, entradas, são os arquivos input do meu modelo, ou seja, o que eu quero processar? Ah, eu quero processar um raster, que eu quero vetorizar. Então eu tenho que falar para o meu modelo qual o raster que eu quero fazer esse processo. E o que mais? Eu quero recortar o resultado utilizando uma camada vetorial. Então eu tenho que imputar, dar a entrada nessa camada vetorial, correto? Então nesse caso são dois arquivos. Primeiro, camada raster, clico no mais aqui, ó. Se clico e arrasto, ó. Deixa eu cancelar. Ou seja, para adicionar aqui, pessoal, você dá duplo clique ou clica e arrasta. Perfeito? Descrição. Raster, vou ser bem direto aqui, para vetorizar. Correto? E ela é uma camada obrigatória. Ou seja, eu tenho o meu primeiro arquivo aqui, que é esse raster aqui, ó. Um desses raster aqui, lembrando que eu tenho que processar 34 rasters, certo? Então, o primeiro arquivo que eu estou dando para o meu modelo é um arquivo raster. Qual que é o segundo arquivo? Que é a camada vetorial que eu vou utilizar de máscara para recortar o resultado vetorizado, correto? Que é isso aqui, camada vetorial. Então aqui, ó, vetor máscara, que é o que eu vou utilizar para recortar. Você pode até especificar o tipo de geometria, se é ponto, linha ou polígono. Nesse caso, eu sei que é polígono. Eu posso marcar aqui, mas se eu não soubesse, eu poderia deixar a geometria não requerida aqui sem problema nenhum. Vou marcar polígono e ela é obrigatória. Ou seja, eu tenho uma segunda camada aqui de input. Então, a primeira camada são esses raster aqui, que foram resultados lá do processo de recorte utilizando o buffer em cima das UCS, correto? E o segundo arquivo que eu vou dar de entrada é esse aqui, ó, vetor UCS dissolvidos, correto? Beleza. Então eu tenho os dois arquivos já que eu vou utilizar no meu modelo. Aí eu posso salvar novamente. Então nessa primeira aba, pessoal, vocês colocam as entradas, que são os arquivos que vão entrar no modelo e sobre eles vai executar algum processo. Agora eu vou para a segunda aba, que são realmente os processos. O primeiro que eu quero executar é o poligonais, conforme eu conversei com vocês, certo? Então, ó, eu filtro aqui, agora eu procuro onde é que está o poligonais, ó, raster para vetor. Ó, raster para vetor.
Mesma coisa, eu dou duplo clique nele aqui para habilitar. E agora eu tenho que parametrizar o meu algoritmo. Qual que é a descrição dele? A descrição dele é vetorizar um raster. Ou seja, eu coloco um raster de entrada e vou vetorizar. Camada de entrada. Lembra que eu coloquei duas camadas aqui? Uma que é um raster e outra que é um vetor? Aí ele me pergunta, qual que é a camada de entrada? A camada de entrada é essa aqui. Como só tem um arquivo raster aqui e o outro é vetorial, ele só permite selecionar um. Se tivesse N arquivos raster aqui adicionados, eu teria que escolher qual é, entendeu? E nesse caso, os meus rasters só tem uma banda, então a banda 1. E qual o nome do campo? Eu vou colocar classe. Ou seja, no raster, pessoal, cada pixel tem um valor, certo? Só que o raster não tem uma tabela de atributos igual um arquivo vetorial. Já um arquivo vetorial tem uma tabela de atributos. Então o que acontece? Esse pixel no meu raster que tem um valor, quando converter ele para vetor, qual que é o nome da coluna que eu vou dar? Nesse caso, eu estou dando classe, ou seja, cada valor de pixel vai virar uma classe. Beleza? Quando tiver o resultado, vai ficar mais claro isso para vocês. Usar Rate Connectedness, nesse caso não. E o vetorizado aqui. Qual o nome do raster resultante? Eu vou colocar aqui raster vetorizado. Isso aqui, pessoal, esse nome aqui que você coloca é um guia para a hora que você executar o modelo, você saber qual arquivo você tem que colocar em cada canto. Por isso que eu fui bem direto aqui, ó. Raster para vetorizar, porque na hora que eu for buscar o raster, eu sei que eu tenho que colocar o raster que eu estou vetorizando. Vetor máscara. Eu sei que na hora que eu executar o modelo, eu vou ter que abrir o meu vetor, que é a máscara. E assim sucessivamente. Por isso, pessoal, sejam bem diretos, assim, bem claros nos nomes que vocês estão usando. Então, raster vetorizado, ok. Observem aqui, ó, que ele adicionou um processo que tem um in e tem um out, correto? Qual que é a entrada desse algoritmo que eu acabei de parametrizar? Que foi esse aqui. A entrada é um arquivo raster. Esse arquivo raster entra, o algoritmo vai rodar, fazer o processo de poligonização, ou seja, de vetorização, e vai me gerar um arquivo resultante, um resultado, que é esse aqui, o raster vetorizado. Isso aqui, pessoal, eu poderia executar pela caixa de ferramentas do QGIS como um processo. Eu poderia executar em batelada e fazer a vetorização dos 34 arquivos. Só que daí a hora que eu fosse recortar utilizando uma camada máscara, eu teria que rodar um outro processo. E aqui no meu modelador, eu posso pegar essa camada input e já amarrar com esse resultado, ou seja, eu coloco um raster de entrada, ele executa um processo, gera um resultado, aí o meu próprio modelador vai pegar esse resultado, alimentar um outro processo junto com essa camada e gerar um terceiro resultado, um segundo resultado nesse caso. E deu para entender a ideia de trabalhar com modelador? E nisso, pessoal, vocês podem colocar N processos em cadeia. Eu poderia rasterizar uma vez, daí recortar, aí converter para raster, aí fazer uma reclassificação, aí converter formato. Você pode fazer N processos disponíveis no QGIS, você pode executar montando um modelo. Ou seja, seu modelo pode ter várias etapas para gerar lá no final um produto. Entendeu? Se você tem bem claro quais os processos que você vai utilizar, você pode fazer isso em sequência no modelador. Você coloca as entradas uma única vez, roda o modelo e ele vai executar todo o processo em background e vai te dar só o resultado que você quer. Então, nesse caso, eu tenho um arquivo raster que eu recortei lá do map biomas, utilizando o buffer de 5.000 metros nas UCS, que são as unidades de conservação, me geraram esse arquivo raster. Aí agora eu estou vetorizando esse arquivo raster aqui e gerando um novo arquivo, só que agora em formato vetorial, que é o raster vetorizado. Agora o que eu quero? Eu quero recortar esse arquivo aqui utilizando essa camada máscara. Então eu procuro aqui, clip, ou recortar, ó. Recortar o vetor pela camada de máscara. É isso, exatamente isso que eu quero fazer. Então eu duplo clique, e daí eu coloco aqui, ó. Qual que é a descrição? Recortar o vetor pela camada de máscara, tá? Recortar o raster vetorizado utilizando uma máscara aqui. Essa é a minha descrição. Não preciso. Camada de entrada. Vetorizado from, ou seja,
Lembro que esse arquivo aqui é um arquivo vetorizado a partir desse raster, porque esse raster entra, o algoritmo vetoriza e me dá a saída aqui um arquivo vetorizado, em formato vetor. Então, qual que é a minha entrada desse algoritmo? É justamente esse resultado aqui, ó, raster vetorizado. E ele está descrito aqui, ó, vetorizado from algorithm vetorizar um raster. Ele não aparece com esse nomezinho aqui, pessoal. Isso aqui, infelizmente, não aparece. Mas você tem que saber que um vetor que você tem é esse aqui, que é a máscara. Então ele vai aqui embaixo. E o outro arquivo vetorial que você tem é o resultado do outro processo. Aí você seleciona aqui. Camada máscara, vetor máscara. Qual o resultado desse processo aqui? É raster vetorizado recortado pela máscara. Estou sendo longo aqui nos nomes que é para deixar bem claro, pessoal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse resultado aqui e colocando aqui como camada de entrada em um novo processo. Estou pegando essa máscara aqui, que são as unidades de conservação dissolvidas, que eu peguei lá do meu banco, converti para 4326, né, WGS74, e eu vou alimentar aqui. E qual que é o meu produto? O raster vetorizado, recortado pela máscara. E aqui, ok. Pode ver que ele linkou, ele adicionou um novo processo aqui, que tem dois inputs. Esse aqui, ó, é o out desse outro processo, entra como input aqui, e a camada máscara entra como input aqui. E o resultado, pessoal, é esse aqui. Salvo o meu processo, só recapitulando com vocês aqui rapidinho. São dois processos que eu vou executar, não ao mesmo tempo. Ele vai executar um, pegar o resultado e gerar outro processo. Então, eu pego o meu arquivo raster que eu recortei no vídeo anterior, mostrei para vocês o resultado nesse começo de vídeo aqui. Eu pego esse resultado aqui, faço um processo de vetorização, ou seja, converto de raster para vetor, e ele me gera esse arquivo. Aí eu pego e executo outro processo, pego o arquivo vetorial resultante e recorto utilizando uma máscara, que é esse processo aqui. E no final, eu vou ter o raster que foi vetorizado recortado para essa máscara, perfeito? Eu salvo aqui, ó, o modelo foi salvo corretamente, lembrando que eu já havia adicionado o nome e grupo e tudo mais. Aí eu volto aqui na minha caixa de ferramentas, pessoal. Clico aqui, ó, nesse ícone de engrenagens. Adicionar modelo à caixa de ferramentas. Aí eu procuro o modelo que eu recém criei aqui. Que eu salvei nessa pasta aqui, correto? Vetorizar e recortar. E aí ele apareceu esse menu aqui, correto? Nesse menu, ó, quando eu abro, ele aparece o grupo que eu criei e aquele modelo. Se eu executar o modelo, pessoal, uma vez aqui, ó, duplo clique, ele me pede aquilo lá. Qual que é o raster para vetorizar? Que é o raster esses aqui, ó, que são esses raster. Ele me pede qual o vetor máscara. Eita, aqui, ó, que é esse arquivo aqui, ó. E ele vai me perguntar onde salvar o arquivo 1, onde salvar o arquivo 2, perfeito? Só que acontece aqui, eu executaria o processo uma única vez. E nesse caso não é o que eu quero, correto? Eu quero executar em batelada. O modelo também permite isso, pessoal. Você pode clicar com o botão direito, executar processo em batelada, correto? Então vamos lá, ó. Eu estou com o meu modelo adicionado bonitinho. Lembrando que eu criei ele utilizando aqui criar novo modelo. Dei um grupo, salvei com um nome. Parametrizei o meu modelo, ou seja, adicionei os processos que eu quero fazer, adicionei os dados de input, salvei o modelo, abri ele aqui, ó, adicionei a caixa de ferramentas e ele apareceu aqui. Modelos, Map Biomas UCS, que é o nome do grupo que eu criei, vetorizar e recortar. Clico no botão direito, executar processo em lote, correto? Primeira coisa, ó, aquele descrição que eu criei, pessoal, é isso aqui, ó. Raster para vetorizar, vetor máscara, raster vetorizado, e aqui raster vetorizado. Ou seja, quando eu criei aquilo lá, eu consegui facilitar a minha vida aqui, ó, porque eu consigo entender bem exatamente o que eu quero adicionar em cada um dos elementos. Raster para vetorizar. Eu clico aqui, selecionar arquivos. Vou navegar lá na minha pasta. Arquivos processamento, map biomas raster, e eu vou selecionar todos os arquivos aqui dentro. Open. Ele está adicionando os raster. Um pouquinho
Tem que esperar, né? Então, esses raster, pessoal, que eu estou adicionando agora, são esses aqui, ó. Eu naveguei até essa pasta, selecionei todos eles e abri lá no meu modelador, no meu modelo, perdão. E agora eu aguardo ele carregar. Ele vai listar os 34 raster aqui. É que ele demorou demais aqui. Eu acho que o melhor é eu adicionar no QGIS. Pode ver que ele está buscando direto da pasta, porque eu não adicionei antes no meu QGIS. E ele está demorando. Deixa eu finalizar aqui. Que não é para demorar tanto assim. End process tree, end process tree. Ok. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar eles primeiramente no QGIS. E depois eu vou puxar direto do QGIS. Para não ter que ler o arquivo dentro da pasta aqui. Aqui, pessoal, o tamanho desses arquivos ficaram bem pesados, porque o formato que vem do Mapbiomas vem compactado, né? Nesse caso, depois de fazer o recorte, não foi compactado. Não foi compactado, não foi comprimido o raster. Por isso que ele está tão grande assim. Lembrando aquele macete, né, pessoal? Cria um grupo e deixa ele desmarcado aqui. E daí você consegue carregar os raster sem precisar renderizar aqui no Canvas. Porque quando pede para renderizar, aí o processo fica mais demorado ainda, porque ele vai tentar renderizar camada por camada. Então é só pedir para abrir. Aqui, ó. Daí como eu não pedi para, não deixei marcado aqui o visualização, ele não renderiza no Canvas e com isso eu ganho tempo, né? Porque ele, se eu tivesse deixado habilitado para renderizar, ele ia demorar um tempão renderizando um por um. Vou aproveitar também, já vou adicionar esse vetor aqui, que vai ser minha máscara. E agora sim eu vou executar o modelo. Ou seja, eu tenho os meus inputs aqui, que são os 34 raster. Eu tenho o meu input máscara. Essa máscara, pessoal, é o mesmo input para todos os arquivos. Por isso só tem uma máscara, enquanto tem 34 raster, beleza? Volto aqui no modelo e executar o processo em lote. Raster para vetorizar. São esses 34 raster aqui. Selecionar do Open Layers, porque agora está aberto no meu QGIS. Selecionar todos, ok. Pronto, listou muito mais rápido, né? Porque quando eu adicionei direto da pasta lá, ele estava tendo que carregar um por um. Vetor máscara. Selecionar do Open Layers, só tem uma opção. Selecionar todos, ok. Aí em auto preenchimento, preencher abaixo. Ou seja, eu tenho o meu raster para vetorizar e eu tenho minha camada máscara. Esse raster para vetorizar, pessoal, ele vai sofrer o primeiro processo, que é o processo de vetorização ou poligonização. Então tem o raster, não é esse arquivo aqui, perdão, deixa eu ampliar minha janela aqui, ó. Então, o primeiro resultado do meu modelo vai ser isso aqui, ó, raster vetorizado. Então eu vou clicar aqui e vou definir onde que eu quero salvar isso aqui, ó. Raster, map biomas, raster recortado, vetorizado. Vou salvar aqui dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, vetor underline save. Preencher automaticamente com esse nome aqui, ó. Os parâmetros raster para vetorizar, ok. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu entrei os raster que eu quero vetorizar. Eu entrei a minha camada de máscara que eu vou utilizar para recortar o raster vetorizado. E aqui eu defini a primeira saída do meu modelo, que são estes rasters aqui vetorizados, correto? Aí eu salvei nessa pasta aqui, ó. Map biomas raster recortado vetorizado. New folder. Eu vou criar uma nova pasta aqui. Aqui, ó. Essa primeira pasta, pessoal. Opa. Essa aqui, ó. Traz para mim os raster que eu recortei utilizando a camada de UCS, que são unidades de conservação, com o buffer de 5.000 metros, correto? Então, recortei os rasters do map biomas e salvei o recortado aqui dentro. Agora, nessa pasta aqui,
eu estou salvando aqueles resultados que foram recortados do mapa biomas, eu vou converter para vetor. E o resultado do arquivo convertido para vetor eu estou salvando nessa pasta. Só que depois, esse arquivo vetorizado, eu vou recortar mais uma vez, utilizando uma camada máscara. Aí o resultado eu vou salvar aqui dentro. Beleza? Que é esse aqui. O final de todo esse processo é esse aqui que eu quero. Raster vetorizado recortado pela máscara. Onde que eu vou salvar ele? Aqui, ó. E eu vou colocar clip. Só para eu saber qual que é a quantidade de operações que foram feitas. Preencher com valores dos parâmetros. Nesse caso, pessoal, é esse aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Raster vetorizado. Estou achando que ele vai trazer todo o caminho. Aí não vai dar certo. Ele está trazendo todo o caminho, não vai dar certo. Então vou ter que colocar esse nome aqui também. Então vamos voltar aqui, que é CS vetor, ok. E daí eu vou pegar esse nome aqui, ó. Preencher com os valores dos parâmetros, raster para vetorizar, aqui. Aqui ele não ficou na ordem, né? Esse aqui é o primeiro produto e depois esse é o segundo produto. Tá. Então, pessoal, só recapitulando. Os raster que eu recortei a partir do buffer de 5.000 metros são esses aqui. Eles vão ser vetorizados e vão gerar esse arquivo aqui. Aí, esse arquivo aqui que vai ser vetor. Aqui ele está como raster. Ele vai virar vetor. Os 34 arquivos vão virar 34 vetores. Esses 34 vetores eu vou recortar novamente utilizando essa camada de máscara aqui, que são as unidades de conservação sem o buffer de 5.000 metros. E aí esse recorte, o resultado, eu vou salvar aqui, ó, nessa outra pasta, perfeito? Não habilite isso aqui. Se eu habilitar, ele vai, cada vez que gerar um resultado, ele vai adicionar no meu QGIS, isso vai ficar mais pesado aí no processo. E clico em executar. Da mesma forma, pessoal, que foi o processo de recortar os rasters, isso aqui vai demorar pra caramba, vai demorar bastante. Então não tem como deixar o vídeo gravando aqui e depois mostrar para vocês em tempo real, né? Então o que acontece? Eu vou deixar o processo aqui rodando e eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu já vou trazer os resultados, beleza? Lembrando que esse é o arquivo original, que é o raster de entrada, que foi recortado lá do Map Biomas a partir de um buffer de 5.000 metros. Esse aqui é o resultado parcial, digamos assim, que é esse raster, esses rasters vetorizados, ou seja, vão gerar 34 arquivos vetoriais aqui, um por ano, de 85 a 2018. E por fim, os arquivos vetoriais daqui vão ser novamente recortados com uma camada máscara e vai gerar 34 novos arquivos aqui. Pode até perceber que aqui, pessoal, já está sendo criado um, ó, que é o primeiro resultado do processo de vetorização. Já vai gerar um aqui. A hora que ele finalizar esse 85, ele vai passar por 86, 87, 88, até fechar 2018. Quando ele concluir todos esses, aí ele também vai estar criando aqui, ó. Ou seja, ele vai vetorizar o primeiro de 85, na sequência ele vai fazer o processo de recorte utilizando máscara. Vai fazer para 86, para 87, 88, até fechar 2018. Ou seja, no final de tudo eu vou ter 34 arquivos vetoriais nessa pasta e também vou ter 34 arquivos vetoriais nessa outra pasta. Que esse aqui não é o resultado final ainda, mas é o resultado de uso e ocupação recortado, bonitinho para as áreas de unidades de conservação. Depois eu vou pegar esse resultado aqui e publicar no banco. Eu poderia já colocar no modelo isso, entendeu? Essa é a importância de utilizar o modelo no QGIS. Porque eu poderia ter feito a vetorização, fazer o recorte utilizando máscara e já pegar o resultado e subir no meu banco. Isso que acontece. Só esses dois processos que eu já estou fazendo de vetorização e recorte já são muito pesados. Eu não quis colocar um processo a mais no meu modelo. Mas eu poderia, se eu tivesse tempo, não tivesse pressa, uma coisa assim, porque a minha intenção não é deixar meu notebook ligado diretão, né? Eu vou deixar ele rodando até finalizar esse processo, desligo e depois faço outras etapas. Depois, pessoal, que eu tiver esse resultado recortado para as unidades de conservação,
eu tenho duas alternativas. Uma é publicar ele no meu banco, que nem eu já mencionei, e de lá no meu banco criar SQLs para fazer o merge entre as propriedades de cada unidade de conservação, ou seja, nome, ID, ano de criação, etc. Eu posso fazer isso via banco, junto via SQL, fazer essa união, ou eu posso fazer isso utilizando o Saga GIS. Dentro do QGIS mesmo, quando você instala ele, vem o Saga já instalado. Claro que depende, a forma de instalar no Ubuntu é diferente de instalar no Windows, que é diferente de instalar no macOS. Mas o QGIS consegue trabalhar com a biblioteca do Saga GIS, que é uma ferramenta por si só. Só que dentro do QGIS você consegue trabalhar a biblioteca dele. E daí ele tem uma ferramenta que é Intersection, que eu consigo pegar as informações de uma camada A e fazer uma interseção com uma camada B. Ou seja, eu posso pegar a camada B, que seria esse resultado aqui que eu tenho, e fazer uma interseção com os dados das unidades de conservação. Ou seja, eu teria o resultado de uso e ocupação, eu teria ele com o nome da UC, unidade de conservação que ele pertence, com o ano de criação dessa unidade de conservação, tudo isso. Então eu não sei ainda se eu vou fazer isso via banco ou utilizando o Saga, não sei mesmo. Eu vou fazer alguns testes depois que tiver o resultado para ver qual que é mais rápido, qual que é menos rápido e tal, para decidir. Mas por hora, o meu objetivo é fechar esse projeto aqui, ó. Ter esses 34 arquivos vetoriais resultantes. Porque daí já vai me dar o uso e ocupação em todas as 202 unidades de conservação da região sul. Ou seja, se eu quisesse trabalhar ele como um todo, eu já poderia fazer a evolução do uso e ocupação do solo dessas 202 unidades de conservação para o sul como um todo. Eu não precisaria fazer unidade por unidade. Eu já teria uma forma de analisar o sul como um todo. Entendeu? Mas não é o que eu quero. O que eu quero chegar, talvez até fazer uma análise para o sul como um todo, mas o que eu quero mesmo é trabalhar unidade de conservação por unidade de conservação, para saber qual foi a evolução em cada uma delas, beleza? Então, vocês podem ver que eu falei um monte aqui, né? E esse processo aqui, ó, ainda nem finalizou. Ele está gravando aqui o arquivo. Estava em 0, está em 17. Conforme ele vai gerando, ele vai gravando. Falei um monte aqui e ele nem rodou o primeiro. Então, isso aqui é para dar uma ideia para vocês que vai demorar mesmo. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Ainda tem bastante vídeos pela frente aí, então vocês vão me ver mais algumas vezes, beleza? E aquele forte abraço para todo mundo. Esse aqui eu tô gravando no dia 2 aqui de 2020, então bem recém começo de ano, né? Então a data que eu vou lançar ele vai ser lá por mês de janeiro, provavelmente, mas feliz ano novo para todo mundo aí. Tamo junto e aquele abraço.